Agora que nós já vimos um exemplo de como usar a busca em largura para calcular as distâncias não ponderadas a partir de um vértice origem, já tivemos assim alguma intuição de como isso deve funcionar, vamos fazer juntos aqui o pseudocódigo dessa especialização da busca em largura para cálculo de distâncias. Se vocês observarem aqui, eu tenho simplesmente a cópia do pseudocódigo que eu escrevi em um vídeo anterior da busca em largura pura, né? E o que eu quero fazer é, junto com vocês aqui, ir modificando esse código, fazendo as alterações aqui para destacar, olha, o que muda, né? O que vai mudar nele. Eu vou até usar uma cor diferente aqui, um roxo, para as coisas que a gente mudar. Então, primeira coisa, vamos mudar o nome da função. O que a gente vai fazer aqui vai continuar tendo toda a dinâmica da busca em largura, mas eu vou chamar de distâncias. Só para destacar que agora vai estar cumprindo essa função. E uma mudança importante que a gente vai ter aqui é que a gente vai ter um vetorzinho dist que calcula que corresponde, que tem o valor da distância do vértice S até um determinado vértice V. Né? Vai ter, no caso, a distância do vértice S até cada um dos vértices, ali, de acordo com o índice. Por conta disso, eu não vou mais usar essa informação do encontrado. Tá? Por quê? Porque toda vez que a gente encontra um vértice, a gente calcula a distância dele, como a gente viu no exemplo. Sempre que eu encontro um vértice, eu falo, opa, a distância... Acabei de encontrar esse vértice, eu fui o primeiro que encontrou esse vértice, a distância dele é 1 a mais do que a distância do vértice que o encontrou. É essa a dinâmica da busca em largura. Né? Então, eu não vou precisar de um vetor, digamos, de uma implementação ali com um vetor booleano, explicitamente falando, esse foi encontrado, esse não foi, esse não foi. Basicamente, todo mundo começa com distância mais infinito, é o meu jeito de dizer que não foi encontrado, e quando recebe alguma distância menor do que mais infinito, a gente sabe que aquele vértice já foi encontrado. Tá? Então, é assim que a gente vai trabalhar. Por conta disso, então, nesse comecinho onde eu falo marque todo vértice V em Vzão ali como não encontrado, a gente substitui, né, marque todo V em Vzão com dist de V, né, distância de V, igual a mais infinito. Na sequência, a gente marca S como encontrado. Quando a gente fala que a gente marca S como encontrado, a gente pode substituir por marque S, ou melhor dizendo, não precisa nem do marque S, vamos tirar ele, simplesmente por falar, olha, eu já sei a distância do S. O S é a origem, portanto, tem um caminho trivial de custo zero até ele. Então eu começo marcando aqui dist de S igual a zero. E assim está registrado que o S já foi encontrado. Não só foi encontrado, como eu tenho uma distância zero até ele. Coloque S na fila Q, isso não muda. Enquanto a fila não for vazia, eu continuo. Isso também é normal. Em cada iteração desse laço principal aqui, eu vou remover o vértice que está mais tempo na fila, né? Removo um vértice V do início da fila. E para cada aresta que sai dele, eu verifico se aquele vértice que está na outra ponta, né, que está no destino daquela aresta, daquele arco, ainda não foi encontrado. Só que o jeito de fazer isso é verificar se a distância dele não é mais infinito, né? Se ele já tem uma distância não trivial. Então, eu verifico aqui se dist do vértice W lá for igual a mais infinito, quer dizer, se a distância dele for igual, daquele vértice for igual a mais infinito, significa que ele ainda não foi encontrado, porque ele nunca recebeu qualquer distância que não fosse essa distância absurdamente grande original. Então, esse é meu teste para ver se o W não foi encontrado. Nesse caso, se ele passar nesse teste, quer dizer, ele não foi encontrado, antes eu marcava ele como encontrado, mas agora eu vou calcular a distância dele. Eu vou chegar aqui e vou falar, opa, então se eu acabei de encontrar ele, vindo do vértice V, vindo a partir do vértice V, o que eu vou fazer? Eu vou falar, olha, então a distância do W não é mais infinito, agora eu tenho um caminho até ele. A distância do W é igual à distância até o V, né, para ir do S até o V, mais 1. Porque tem uma aresta que vai do V para o W e o V foi o primeiro vértice a encontrar o W. Então, o caminho mais curto para chegar até o W, um dos caminhos mais curtos pelo menos, é indo de S até V e daí pagando 1 a mais. E eu insiro o W no final de Q. Tá legal? Então, essas foram as mudanças. Acho que ficou bem destacado aí, né? Eu escrevi com outra cor para destacar bem o que muda para que a nossa busca em largura agora ela cumpra esse propósito de calcular distâncias.
E vamos fazer já aqui na sequência, então, já que o pseudocódigo foi fácil, foi só adaptar o anterior, um segundo exemplo para a gente entender, né, ainda com mais detalhes. Ele não vai ser super diferente do primeiro, mas sempre tem algo para a gente aprender, até porque agora a gente sabe o pseudocódigo, né, claramente. Então a gente vai poder, né, não só ir seguindo pela intuição e acreditando em mim, mas vocês vão poder falar, opa, já sei o que vai acontecer nesse exemplo aí. Então vamos considerar esse vértice e vamos considerar que a origem é o vértice S. Eu esqueci de escrever explicitamente aqui, mas nesse exemplo a gente vai supomos que S é a origem. Tá? Nada especial com ele, tá, gente? É só uma convenção de usar o S como origem. Então, o que eu começo fazendo? Seguindo o nosso pseudocódigo, eu começo colocando distância mais infinito para todo mundo. Foi isso que o nosso pseudocódigo fez. Ele, olha, mais infinito para todo mundo, o que é um jeito de dizer que esses caras ainda não foram encontrados. Né? Não apenas eu não sei qual é a distância do S até eles, mas eu marco isso, né? Eu estou dizendo que eu não conheço nenhum caminho até eles, né? Por isso eles não foram encontrados. E daí na sequência eu coloco aqui o S com distância 0 e coloco o S na fila. Tá? Esse é o setup inicial ali do algoritmo. Agora eu vou entrar no laço principal, tiro o vértice S da fila, para não ficar apagando, eu vou só riscar. Daí a gente tem um histórico de quem passou pela fila, né? Então, tiro o vértice S da fila e vou ver quais os vértices que ele alcança. Né? Então, nesse momento eu estou com o vértice S aqui em mãos, daí eu vou ver que ele alcança o vértice A e o vértice B. Quando eu alcanço o vértice A, além de antes de colocar o vértice A na fila, eu atualizo a distância dele como sendo 1 a mais do que a distância do S. Então a distância do S era 0, o do A agora é 1 e o A entra na fila. A do B, a mesma coisa, agora a distância do B é 1 e o B entra na fila. Notem que os próximos elementos que estão na fila, o A e o B, têm distância 1. O S é o único com distância 0. Isso quer dizer que o S está na camada 0. Quando eu falava que o algoritmo da busca em largura explora o grafo em camadas, note que ele começa, né, o S vai ser o único elemento que está na camada 0, que são os vértices cuja distância é 0. E depois a gente tem os da camada 1, e a partir dos da camada 1, eu vou encontrar os que eu alcanço com um salto a mais, que são da camada 2, e assim por diante. Então, o A e o B aqui são na camada 1. Prosseguindo o nosso exemplo, eu vou tirar o A da fila, e agora eu vou olhar para o A. Aqui já foi explorado, né? O B já foi encontrado antes, então nada muda, mas aqui eu encontro o C. Então agora eu estou visitando o vértice A e eu descobri um caminho até o C, que é, no caso, 1 a mais do que a distância do A, então agora a distância do C é 2 e o C entra na fila. Note que nesse momento eu tenho um elemento que está na camada 1 ali, que tem distância 1 na fila, que é o B, e um elemento que está na camada 2, que tem distância 2, que é o C. Aí é nessa posição que é tão relevante trabalharmos com uma fila, porque se eu pegasse o C nesse momento, ele podia encontrar um caminho até o D, que ia ser 1 a mais do que o dele. Mas existe um caminho mais curto até o D, né? E eu vou descobrir isso quando eu explorar os vértices que entraram antes na fila, no caso, o B. Então, seguindo aqui, eu vou olhar para o vértice B, que agora ele está em mãos aqui, e vou ver quem que ele alcança. Ele alcança o C, mas o C já foi explorado, já foi encontrado, melhor dizendo. Não foi explorado, mas já foi encontrado. Agora, o vértice D ainda não tinha sido encontrado. Tá? Então, ele atualiza a distância do D como sendo 1 a mais do que a do B, então vai passar a ser 2, e coloca o D na fila. Nesse momento, acabaram os vértices que estavam com distância 1 na fila. Né? E só tem agora os com distância 2. Né? E esse é o momento que a gente traça aqui a divisa da camada 1 aqui, né? Sendo que a gente começou na camada 0, então agora essa é a camada 1, que são os vértices que têm distância 1. Tá? Notem que eu explorei todo mundo da camada 1 antes de começar, eu visitei, né, todo mundo da camada 1 antes de começar a visitar os da camada 2. Isso é super importante nesse algoritmo. Pode parecer óbvio que eu estou salientando bastante, mas é porque isso é muito relevante para o bom funcionamento dele. Continuando aqui, né, na sequência, eu vou tirar o C da fila e eu vou ver quem que eu encontro. Eu tenho um arco indo para o D, mas o D já foi encontrado, então nada acontece. E tem o E. O E
né, nesse momento eu estou visitando o C. Então, o E ali, ele vai ter a sua distância atualizada de mais infinito para 2 mais 1, que vai dar 3. Né? Porque existe um caminho agora eu encontrei um caminho para chegar até o E, indo do S até o C, e daí passando um salto a mais. E na sequência o E entra na fila. Logo depois disso, o D vai sair da fila, e o D não encontra ninguém de novo. Ele tem um arco até o E, mas o E já foi encontrado. E nesse momento terminaram todos os vértices que estavam na fila com distância 2. E eu finalizei, então, portanto, a segunda camada, a camada número 2. Né? Na verdade, a terceira camada, mas a camada número 2. Comecei no 0, né? E daí, finalmente, eu tiro o E. O E não tem aresta para ninguém novo, né? Ninguém que ainda não foi visitado. Ele tem aresta para o C e para o D, mas o C e o D já foram visitados antes. Então, eu simplesmente finalizo ali, tirei o E. O laço dele, a iteração dele foi mais simples. Mas, nesse momento, eu terminei todo mundo da camada 3. Não tem mais ninguém na camada 3 na fila. Então, portanto, da camada com distância 3, né? Camada número 3, portanto, essa aqui finaliza a camada 3. E os que ficaram de fora estão a distância mais infinita de fato. Aquele valor inicial que eu coloquei para eles está apropriado, porque não existe caminho. Né? Então, um jeito de dizer que não existe caminho é dizer que, olha, é distância infinita para ir do S até vocês. Espero que o exemplo tenha facilitado. A gente vai fazer uma análise mais cuidadosa do algoritmo na sequência, do uso, né, do algoritmo para cálculo de distâncias, da busca em largura para cálculo de distâncias. A gente vai analisar melhor as propriedades, mostrar que ela realmente faz o que promete, mas eu já estou salientando para vocês essa propriedade aqui, que todo mundo da camada K, da késima camada, vai sair da fila, vai ser visitado antes que o primeiro elemento da camada K mais 1, que tem distância K mais 1, comece a ser visitado. Tá? Não é em ordem embaralhada. Isso é muito importante para o funcionamento e a gente vai voltar nesse assunto no próximo vídeo quando a gente for fazer a análise desse algoritmo.